Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou mostrando para vocês um pouco aqui do meu setup. E caso você não tenha visto, no primeiro vídeo eu gravei todo o processo da montagem do PC Gamer dos sonhos. Vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado o link do vídeo. Caso você não tenha visto, depois dá uma passada lá que ficou muito top. E hoje eu vou estar gravando todo aqui o meu setup, mostrando um pouco para vocês, mostrando alguns periféricos e tudo mais. Eu vou mostrar tudo por completo aqui. Vamos começar aqui então com esse teclado mecânico, que é um teclado todo 100%, é um teclado mecânico com switch azul, é da Philips. Já faz bastante tempo que eu tenho ele, eu acho que deve ter mais de 5 anos, 5, 6 anos que eu tenho este teclado. É um teclado muito bom, nunca me deu problema nem nada. Ele tem a iluminação toda em Rainbow. Aqui nesse botão de volume, se você pressionar, ele troca as cores e tudo mais. Se eu não me engano, tem 20 opções de cores diferentes. Eu gosto de deixar esse aqui, ó, que, por exemplo, você aperta alguma tecla aqui e dá algumas ondas aqui. Eu acho isso aqui bem bacana. Então, enfim, mas ele tem várias outras e, como eu disse, ele é de switch azul. Para muitos, pode te incomodar um pouco, mas porque ele faz bastante barulho mesmo. Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Ele, para quem não gosta, pode incomodar um pouco, porque realmente faz muito barulho por ser de switch azul, mas é um teclado muito bom. Na época que eu comprei, se eu não me engano, eu paguei em torno de 200, 250 reais. Hoje, quando eu tô fazendo o vídeo nesse momento, eu fui pesquisar para ver como que tá o preço dele hoje e, cara, eu até assustei quando eu vi. Ele tá variando entre 350 a 400 reais, então tá muito caro. Se fosse hoje em dia eu não compraria. Tem vários teclados aí bem barato, ótimo custo-benefício. Tem aquele, por exemplo, que eu acho muito top, que é o BK500, se eu não me engano. Vou estar deixando o nome dele passando aqui. Ele é um teclado muito custo-benefício, você consegue comprar ele por 120, cento e poucos reais. E o pessoal fala muito bem sobre ele. Eu tenho até vontade de comprar ele algum dia para poder testar aqui. Bom, falando aqui do meu mouse, esse aqui é um da Redragon, é o Cobra M711. Já um mouse, né, muito bom. Eu tenho ele na mesma época que eu comprei o teclado. Esse aqui é um mouse muito bom, ele tem software para poder configurar e tal, mexer em DPI, enfim. É um mouse muito completo e é um ótimo custo-benefício. Na época que eu comprei, eu paguei em torno de 150 reais. Hoje tá até mais barato, pelo que eu pesquisei. Tá na faixa de 100 reais a 120, 130 reais. Tem uma versão dele também sem fio. Esse aqui é com fio. A versão dele sem fio, pelo que eu tive pesquisando, tá variando entre 250 reais. Eu nunca utilizei, mas esse aqui com fio, se fosse para mim poder recomendar, recomendaria, porque, cara, é muito bom. Eu não pretendo nem trocar ele tão cedo, cara. E falando aqui do meu headset, eu já tinha mostrado ele para vocês no vídeo da montagem. Esse aqui é um headset da Redragon também. Eu vou estar deixando o modelo dele passando aí na tela, mas é um headset muito bom. Ele tem um excelente grave. E para jogar, cara, ele é absurdo. Jogos de FPS, você consegue ouvir o cara mesmo estando muito longe. Ontem mesmo eu tava até jogando um X1 no Vavá, né, no Valorant. E às vezes, por exemplo, eu tava na área A e às vezes o meu adversário passando quase lá no meio, assim, e eu consegui ouvir ele perfeitamente, cara. Isso aqui é muito bom mesmo, não tem que reclamar. A única coisa que eu comprei ele branco na época, porque como eu tinha dito, eu tava pretendendo montar um setup todo branco, mas aí eu acabei mudando de ideia, porque, olha aqui, ó, impossível ter um setup branco, sujo demais, acabou até encardino, cara, eu não consegui limpar ele. Eu recomendaria ter, porque é muito bom esse headset. Se eu achasse um até na versão preta, porque eu não sei se tem preta, quando eu pesquisei eu achei ele nessa versão branca e na versão rosa. Se eu achasse na versão preta eu compraria. Em questão de microfone, eu não posso falar porque eu nunca utilizei. O problema dele é que o microfone dele é fixo. Bom, e só para completar aqui sobre o headset, esse headset aqui ele abafa muito, então quando você tá jogando ou usando ele, você acaba que nem escuta tanto o ambiente ao seu redor. Então, já aconteceu várias vezes de um momento jogando, assim, acaba até falando um pouco mais alto, gritando, por não perceber, né, tipo, o ambiente, assim. E por ele abafar muito, ele acaba apertando também um pouco. Então, às vezes,
assim, se você usar ele por muitas horas consecutivas, às vezes pode ser que acabe incomodando um pouco, dependendo da pessoa, né, do tamanho da orelha de cada pessoa. E se caso você usa óculos, ele com certeza também vai estar apertando um pouco, né? E pode ser que incomode. Eu, por exemplo, eu uso um óculos de proteção, né? De bloqueio de luz azul, né? Para não cansar a vista. E às vezes eu tenho que colocar a perninha do óculos um pouco mais para cima. Aí não incomoda, dá pra usar bem, fechou? Em questão de preço dele, tá na casa hoje dos R$ 270. Se eu utilizo esse microfone aqui, é um microfone muito custo-benefício também. Eu vou estar até mostrando aqui, não sei se vai conseguir mostrar. Essa marca aqui é o modelo é B840, se eu não me engano. Eu tive pesquisando ele na internet para ver se eu encontrava esse mesmo aqui. Apareceu vários modelos, tipo o B840, mas não necessariamente esse. Eu não consegui encontrar esse. Mas ele é um microfone que eu já tenho já alguns anos. É um microfone muito bom, a voz sai perfeita, muito limpo. Esse aqui, na época eu paguei ele em torno de R$ 250. É muito custo-benefício mesmo. Nem pretendo trocar ele porque, cara, a qualidade dele é muito boa pelo preço. A única coisa assim que eu queria que ele tivesse era um botão aqui de poder mutar nele mesmo. Ao invés de, por exemplo, você tá em call, às vezes você quer mutar, você tem que ir lá na call e mutar, mas, cara, eu nem pretendo trocar ele, sinceramente. Questão de monitor, esse monitor é um monitor muito antigo que eu tenho, já deve ter papo de uns 10 anos que eu tenho esse monitor, tô precisando trocar, só tenho dúvida em qual pegar. Eu não sei se eu pego um monitor normal mesmo ou se eu pego um monitor ultra wide, porque eu tenho uma TV aqui, é uma TV da Philips também, de 32, ela não é smart, eu tava em dúvida se eu compro uma televisão smart e mais um monitor normal. Ou então se eu compro um monitor ultra wide e deixo somente ele na mesa, entendeu? Aí eu tiro a televisão e uso também um monitor como televisão. Vou até tá pedindo uma sugestão para vocês, porque eu quero até dar uma limpada. Tem muita coisa na mesa que eu quero tirar, botar num braço articulado. Então talvez eu usaria somente o monitor ultra wide ou, enfim, tô em dúvida. Eu até vou pedir para vocês deixarem nos comentários dicas, o que vocês me recomendam. É um monitor antigo de 60 Hz, então, mas enfim, logo que eu puder eu vou estar trocando. Fechou? Já que eu já mostrei que a TV, eu tenho aqui também um PS4 da Slim, modelo Slim, que eu tenho um controle. Aqui atrás ali eu tenho mais um outro controle que tá mais próximo ali da minha cama. E aqui na minha mesa também eu tenho essa caixinha de som que é muito antiga, essa caixinha de som. Deve ter papo de uns 10 anos já, ou não, deve ter até mais. Eu falei 10 anos, mas deve ter papo de uns 15 anos, porque foi na época que tava na moda aquela, tipo, o pessoal sair com caixinha de som pra rua, assim, as molecadas. Na época que Michel Teló, aqueles caras tava tudo em alta, sabe? Você ia pra rua, você ouvia muito também aquela música do Pintil Pio, cara. Era a época aí que nós passava o dia inteiro na rua jogando futebol, à noite era pique-esconde, só voltava pra casa na hora que a nossa mãe chamava. Cara, que época, hein? Pelo amor de Deus, 15 anos, tô até me sentindo velho. Vamos mudar de conversa aí. Falando agora sobre o meu computador aqui, né? Como eu mostrei no primeiro vídeo, de configuração dele, eu tenho um processador Ryzen 7 de quinta geração, é o X3D, e de memória eu tenho 16 GB de RAM, 2 pentes de 8 da Team Force, e já como placa de vídeo, como eu disse para vocês naquele vídeo, é provisório, eu tô utilizando essa GT 1030 de 2 GB, mas eu pretendo comprar uma RTX 4060 ou uma 4060 Ti, tá? Questão aqui das fãs, eu também tenho que sincronizar. Pra quem assistiu o primeiro vídeo vai entender porque eu expliquei tudo que aconteceu, mas no momento essa é a configuração que eu tenho junto com esse gabinete aquário. Bom, esse aqui pra quem pode, né, acabar ficando curioso, esse aqui é uma chocadeira de Pokémon pra quem joga canela aí, dá pra chocar alguns ovos ali. Bom, e de mesa, eu tenho essa mesa aqui que foi uma mesa planejada, uma mesa eu pedi pra um amigo meu que é serraria fazer, já tem alguns anos que eu tenho ela, já até começou aqui a descascar, eu tenho que retocar aqui a tinta. Ela tem 1,70, ela é grande, tem 1,70 de comprimento, de largura aqui, ela tem, se eu não me engano, 60 ou 65. A altura eu não vou lembrar muito bem. Aqui no meio também tem um reforço aqui, e até
Aproveitando para mostrar, aqui meus cabos estão todos dentro de uma calha organizadora de cabos, então tá bem organizada. Só ali que acabou soltando, tem que esconder de novo ali, fechou? Questão o tampo, já o tampo, né, da mesa, a madeira. Tem duas portas de guarda-roupa aqui na mesa. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que tem essa divisória? Eu juntei duas portas de guarda-roupa e coloquei aqui. Ficou bem reforçado, porque não é qualquer madeira, é madeira daqueles guarda-roupa antigos, então é uma madeira muito boa, porque todos sabem que esses guarda-roupa de hoje em dia já não é tão bom igual era dos antigos, mas essa madeira aí é muito boa. O guarda-roupa tava para ser jogado fora porque tinha algumas partes que não tava boa, mas as duas portas estavam boas, então eu resolvi juntar elas, reciclar e fazer essa mesa, né? Rapaziada, antes que eu esqueça, esse mousepad aqui é um mousepad genérico mesmo, tá? Eu paguei ele em torno de uns 30 a 50 reais, mas é um mousepad genérico mesmo, se eu não me engano é 90 por 40, tá? Mas é muito bom, é simples, mas ajuda demais. Bom, e falando da cadeira, a cadeira é uma cadeira bem simples mesmo, pretendo comprar uma cadeira ergonômica mais pra frente também. Bom, e falando da decoração, aqui em cima tenho essas prateleiras aqui. Eu coloquei faz pouco tempo, eu ainda tô em dúvida aqui se eu gostei ou não. Eu coloquei alguns bonecos dos Vingadores, aqui em cima tem alguns Pokémons, tem alguns jogos meus aqui físicos do Play 4, tem mais outros guardados, de quando eu jogava futebol ainda, ó, melhor jogador, tá nós, hein? Enfim, esse cane aí eu tinha comprado como suporte de headset, mas acabei não gostando de usar e deixei como enfeite aí. Apelidei como Chico, é o Chicão. E aqui tem mais alguns bonecos, a minha caixa do processador. Aqui tem alguns livros, tem uns do direito, tem a Bíblia, enfim. E aqui em cima, deixa eu mostrar aqui, YouTube, Airsoft, tá? Ponta laranja, Airsoft, fechou? Porque nós temos que falar, que senão o YouTube aí derruba. Aqui eu tenho alguns instrumentos, né? Tem um violão aqui, o cavaquinho, meu contrabaixo. Essa parede aqui tá aqui do lado do meu PC. Essa aqui já tá definitiva, não pretendo mexer. Mas na decoração aqui eu ainda pretendo organizar melhor. Fechou? Mas então, galera, eu peço para vocês até algumas dicas de como eu posso tá decorando aqui. Às vezes, se eu decorar é melhor, pode ficar um pouco melhor, pretendo comprar mais alguns bonecos para colocar ali e tudo mais. E peço opinião para vocês também quanto o monitor e a TV, o que eu faço? Que eu pretendo me desfazer dessa TV, porque ela não é smart, como eu disse. Então eu tô na dúvida se eu boto aqui um monitor ultra wide ou se eu compro um monitor normal e mais uma TV. Enfim, no momento meu setup tá dessa forma, mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Aos poucos aí a gente vai juntando uma grana aí e melhorando mais ainda o setup, que logo vou deixar ele do jeito que eu quero, mas assim, tá muito bom, eu gosto dele já, mas enfim, vamos aos poucos melhorando e eu vou trazendo, mostrando para vocês aqui. Então, se caso você gostou, deixa seu like aí. Se quiser continuar me acompanhando, se você for novo, né, seja bem-vindo. Se inscreve aí que eu vou estar trazendo mais vídeos aqui no canal, mostrando todo o processo de evolução do setup e tudo mais. E deixa dicas aí nos comentários, opiniões, que vai ser muito importante para vocês possam estar me ajudando também. Fechou, rapaziada? Bom, é isso, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, falou e até a próxima. Valeu, rapaziada.